bater. Parece que então eu vou perecer no mar, nada mais querer, simplesmente ir mais sem saber. Momentos maus, difíceis pra valer, a vida se esvai até tudo se misturar, tudo perder valor, nada mais fazer sentido para mim. Ainda bem que em meio às minhas trevas vejo a luz, nestas horas mais difíceis sinto Cristo me enxugando o rosto, motivando-me outra vez a seguir em frente sem olhar para trás. Depois do temporal, melhor posso sentir que a graça do Senhor é tal. Quem poderá comprar? Quem poderá medir? Só em Jesus eu posso achar. Ainda bem que em meio às minhas trevas vejo a luz, nestas horas mais difíceis sinto Cristo me enxugando o rosto, motivando-me outra vez a seguir em frente sem olhar para trás. Depois do temporal, melhor posso sentir que a graça do Senhor é tal. Quem poderá comprar? Quem poderá medir? Só em Jesus eu posso achar. Só em Jesus eu posso achar. Só em Jesus eu posso achar. Onde estiverem dois ou três reunidos, em nome de Jesus, para buscar a Deus, ali Deus estará, sim, estará ali. Ele abençoará, abençoará. Quando o seu povo orar humildemente, confiando no poder do soberano Pai,
és bendito eternamente. O teu imenso amor nos alcançou. Amém. Pai amado, muito obrigado, Senhor Deus, por mais um dia. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor está na direção de nossas vidas, ó Pai. Perdoe nossos pecados, Senhor, e nos orienta, Senhor Deus, a viver a verdade, Senhor. Pai amado, te damos graças por tantas bênçãos recebidas, Pai. Te dou graça pela minha família, pela minha vida, pela minha saúde, Pai. Muito obrigado, Pai, por tudo que tem feito na minha vida. Abençoe a minha família, minhas filhas, os meus netos, a minha esposa, Senhor Deus, meus pais que estão aqui comigo, que o Senhor esteja orientando a cada um no caminho, Senhor, que deveremos seguir. Pai amado, te damos graças também, ó Pai, pela vida do irmão Credival, que vai trazer a mensagem para a gente. Que o Senhor esteja, ó Pai, na direção da sua vida. Muito obrigado, ó Pai, pela recuperação do irmão Credival. Abençoe o teu servo, Senhor. Abençoe a tua família, esteja na direção da vida dele, ó Pai. Dê-lhe coragem, força, Senhor, para continuar esse trabalho tão lindo. Muito obrigado, Pai. Te damos graças por tudo, Senhor. Abençoe a tua igreja, Senhor Deus. Abençoe os nossos pastores, os nossos missionários. Abençoe a cada um, Senhor. Abençoe nossos irmãos. Pai, te damos graças por tudo, Pai. Pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor Deus. Sabemos que o Senhor está conosco, Senhor. Por isso, nós estamos te dando graças, Pai, por tantas bênçãos, Senhor Deus. Pai amado, perdoa, Senhor Deus, as famílias do mundo inteiro, Senhor Deus. Dê-lhes a graça, Senhor, de entender que o Senhor é o dono de tudo, Pai. Pai amado, abençoe, Senhor Deus, nossas vidas, Senhor Deus. Reprime este vírus, Senhor Deus. Transforme isso em pó, Senhor, para que não venha atingir as famílias, ó Pai. Abençoe as famílias, Senhor Deus, que perdeu seus entes queridos. Que o Senhor esteja na direção, ó Pai, dando eles conforto, Senhor Deus, para continuar vivendo, Senhor. Muito obrigado, Pai. Abençoe os nossos profissionais de saúde, Senhor, que está na frente dessa pandemia. Que o Senhor esteja cuidando, protegendo, Senhor Deus. Te damos graças porque o Senhor é misericordioso conosco, Pai. Abençoe cada família do mundo inteiro, Senhor Deus. Abençoe o nosso município, Senhor. Abençoe o nosso estado. Age, Senhor Deus, de acordo à tua vontade na vida de cada ser humano, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai. Abençoe o nosso país, o nosso mundo. Cuida, Senhor Deus, de cada um. Nós te damos graças por tudo, Pai. Pedimos perdão pelo nosso pecado e te damos graças por tudo em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, em nome de teu Filho amado, hoje e sempre. Amém. Meus queridos irmãos, nós vamos meditar hoje na palavra do Senhor que se encontra no livro de Tiago, a carta que Tiago escreveu aos crentes judaicos que estavam espalhados pela Palestina, pela Síria e por outros países na época da perseguição. Tiago 3, os versículos de 1 a 18, e nós vamos deixar a leitura para os irmãos fazerem. Tiago 3, de 1 a 18. Nesse texto, Tiago nos vem falar da verdadeira religião mais uma vez. Vem nos falar de uma vida de fé e obediência, uma vida de boas obras que são fruto do Espírito Santo na nossa vida. A preocupação de Tiago é perguntar e fazer as pessoas pensarem se elas estão levando uma vida religiosa apenas ou se elas estão levando uma vida de fé verdadeira. E Tiago faz uma diferença entre a religião verdadeira e a religiosidade falsa, aquela que não conduz a uma vida cristã determinada pelo Espírito Santo, produzida pelo poder do Espírito Santo. Muitas pessoas são religiosas apenas e frequentam a igreja, fazem as coisas religiosas, praticam tudo aquilo que é necessário, mas elas não têm uma verdadeira e íntima comunhão com Deus. E isso se reflete
nas suas vidas. Tiago tem essa preocupação. E hoje ele vai mostrar que é necessário, dentre as características espirituais necessárias para uma vida cristã frutífera, o controle da língua. Ah, dificuldade, hein? Controle da língua. E ele vai falar então, como já falou no capítulo 1, do equilíbrio no falar, que a gente precisa ser tardio para irar, tardio para falar e pronto para ouvir. Ele vai falar também daqueles que são praticantes da palavra e não somente ouvintes, aqueles que ouvem a palavra e que permitem que a palavra opere nas suas vidas, nos seus corações, nos seus pensamentos. E ele fala também daqueles que refreiam a língua. E ele vai falar especificamente da língua nesse texto, demonstrando como a língua pode ser um instrumento deletério de destruição da vida cristã e da vida da igreja. Ele começa então fazendo advertências quanto ao uso da palavra, dizendo que há uma importância muito grande na palavra na igreja. Tiago está mencionando aqui a importância que os mestres tinham. Os apóstolos e profetas daquela época eram itinerantes, eles não paravam numa determinada igreja. Eles ficavam andando pelos campos, pelos vários campos missionários, levando a palavra do Senhor. É o caso do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, do apóstolo João, que viajaram para outros países pregando a palavra. Mas a igreja era orientada e sustentada teologicamente e espiritualmente pelos mestres, aquelas pessoas dotadas pelo Espírito Santo e que eram mestres nas congregações locais. Eles tinham o dever de aprender dos apóstolos e dos profetas e ministrar à igreja com fidelidade para que houvesse crescimento espiritual. Estes grandes servos de Deus, no sentido de que eram muito importantes para as igrejas, eles tinham vários ensinamentos e várias instruções a dar à igreja. Instruíam a igreja e os novos convertidos, edificavam a igreja, fortaleciam a fé dos crentes e conduziam os crentes ao amadurecimento espiritual. Muitos deles eram homens humildes, homens cheios do Espírito Santo e que, espiritualmente bem dotados, serviam bem as igrejas com alegria, levando as igrejas a crescer e a se desenvolverem espiritualmente. Esses homens eram muitas vezes reconhecidos nas igrejas, e Paulo e os outros apóstolos demonstravam o seu valor, mostrando que eles deveriam ser sustentados, inclusive, pelas igrejas. Os bispos, os anciãos, os presbíteros deveriam ser sustentados pelas igrejas e deveriam ser respeitados pelo seu trabalho que faziam com as igrejas. E outros, que em grande número, já tinham um outro comportamento, tinham interesses particulares. Ao invés de se interessar pela edificação da igreja, eles se interessavam muito mais pelo reconhecimento e gostavam de ser chamados de mestres, ocupar lugar de honra, receber culto até idolátrico de muitas pessoas, facções que se dividiam: eu sou de fulano, eu sou de Beltrano. E esses falsos mestres causavam muitos problemas à igreja. Tiago está falando que é preciso ter cuidado com eles. E os falsos mestres geralmente eram judaizantes, que traziam muitas novidades não apostólicas à igreja. Muitas novidades no sentido de se guardar a lei de Moisés, no sentido de se praticar os ritos mosaicos, no sentido de se não comer determinadas coisas, comer outras coisas, e de cultuar anjos, coisas que não tinham e não têm nada a ver com o Evangelho. Tiago faz uma advertência que esses que a si mesmos se chamam mestres, eles são perigosos e eles são dignos de maior juízo. Então ele começa advertindo a igreja, dizendo: olha, ninguém queira ser mais do que é.
seja apenas aquilo que é. Foi chamado para ser mestre? Desenvolva o papel de mestre na igreja. Não foi? Não fique querendo ser apenas pelo desejo de ser mais importante, ou ser chamado de mestre, ou ser respeitado por alguém, ou ser tratado com deferência especial pela igreja. Porque quem é chamado como mestre e exerce esse papel de mestre, receberá um julgamento muito maior. É muito mais difícil, o julgamento é muito mais justo, muito mais apertado o julgamento daqueles que são mestres e que têm que exercer o papel de mestres. Então, Tiago fala que nós, muitos crentes, podemos tropeçar em muitas palavras, mas aquele que não tropeça em palavra, ele pode ter um domínio maior sobre si mesmo e sobre o próprio corpo. Então, ele está nos ensinando que somos chamados a exercer o papel daquilo que verdadeiramente Deus nos dá. Se nos fomos chamados a ministrar, que ministremos, mas se não fomos chamados, que não desejemos ser mais do que aquilo que somos. Ele fala das atitudes e comparações do verdadeiro mestre. Ele diz que o verdadeiro mestre controla a sua língua. Isso aqui serve para o crente também, não só para o mestre. O verdadeiro cristão, o religioso de fato, controla a sua língua. Ele usa a sua língua. E ele faz uma comparação interessante. Ele fala assim como os cavalos são domados por um freio, né? É assim como os navios dominados por um pequeno leme, a língua pode nos dominar se nós deixarmos nos dominar por ela. Mas ela pode também ser dominada por nós. Então, quando um homem não é dominado por sua língua, ele leva uma vida reta diante de Deus. Mas quando ele é um homem leviano, um crente inconsequente, e que permite que a sua língua o domine, e não tem controle da sua língua, ele acaba sendo controlado por ela, e há um desgaste muito grande na igreja, há problemas muito sérios na igreja, há divisões, facções, iras, dissensões na igreja, quando a língua não é devidamente controlada pelo Espírito Santo. Tiago também fala que é preciso conhecer os riscos de uma língua descontrolada. E ele fala então que a língua é um fogo destruidor. Ele está se referindo a regiões da Palestina, onde de vez em quando ocorriam incêndios nos tempos secos. Como nós conhecemos aqui na Amazônia mesmo, né? Nós temos aí nos tempos secos aqui no Brasil, incêndios de grandes proporções, na Europa, na Austrália. E esses incêndios, Tiago está comparando com a língua descontrolada, que pode produzir males piores do que um incêndio pode produzir de males físicos, a língua pode produzir de males espirituais. Ele fala também dos animais que muitos são domados, mas a língua ninguém pode domar se não for controlado pelo Espírito Santo. E é um veneno mortífero, ou seja, se nós dermos lugar à língua, a uma palavra descontrolada, formos dominados por ela, certamente nós seremos capazes de envenenar a nós mesmos e a própria igreja. Então ele chama atenção e avalia as contradições que podem ocorrer na vida cristã. E ele está chamando atenção porque ele acha absurdo, como verdadeiramente é, que uma mesma fonte derrame água boa e água insalubra. Uma água que é boa para o consumo e a água que não tem salubridade. Uma água que é uma fonte pura e uma fonte impura. Nossa vida cristã não pode ter esse tipo de comportamento. Ou a minha língua glorifica a Deus, ou ela não glorifica a Deus. Não dá para ter uma língua dobre dentro da nossa boca e uma atitude dobre dentro do nosso coração. Tiago então fala que dessa mesma fonte jamais pode proceder dois tipos de água. Assim como também de uma mesma árvore não se pode esperar frutos diferentes. E ele ainda faz uma comparação interessante, dizendo que uma figueira só pode produzir figos e uma parreira só pode produzir uvas. E não se pode colher azeitonas de nenhuma dessas duas árvores.
mostrando claramente que os frutos é que mostram a qualidade da árvore, assim como a água boa mostra a qualidade da fonte. Então isso está relacionado com a palavra que nós falamos, com aquilo que sai da nossa boca, porque é o que Jesus disse, né? Que o que revela quem nós somos é aquilo que sai pela nossa boca, porque vem do nosso coração. Tiago está falando então que o verdadeiro mestre, independente de sua função ou do seu cargo, ele demonstra sabedoria, usando a palavra com uma intensa dependência de Deus. Ele demonstra essa sabedoria na frutificação. Ele tem um procedimento digno, ele evita complicações, evita que haja determinados tipos de sentimentos facciosos dentro da igreja. Ele não se torna um maldizente, ele leva uma vida completamente dependente de Deus e a sua boca é controlada pelo poder do Espírito Santo. Ele fala também que esse verdadeiro mestre é alguém que não tem inveja, que não tem amargura, que não fica olhando para quem está na liderança e querendo ocupar o lugar, ou maldizendo alguém com quem ele não tem um bom contato, não tem uma boa relação, ou falando mal de alguém que pregou em determinado lugar. E nós sabemos que isso acontece com muita frequência na igreja, e Tiago está se referindo a isso, que as nossas congregações não podem ter esse tipo de comportamento dentro dos seus membros, dentro da sua membresia, porque essa inveja produz sentimento faccioso, produz divisões e produz uma instabilidade muito grande na igreja, levando muita gente a pecar. E Tiago sabe que isso aí produz toda espécie de obras da carne, me dá lugar ao diabo. Aliás, Tiago tem bem consciência de que buscar um lugar de preeminência, querer ser mais importante do que o outro, foi a mesma atitude que encheu o coração de Lúcifer, quando no céu ainda ele desejou ser igual a Deus. Tiago fala finalmente das tentações para o mestre. O mestre pode ser tentado a ser arrogante, a ser dependente da sua sabedoria, a crer no seu próprio ensino, a não valorizar as outras pessoas, a ser fanático, a ser parcial, a ser herético, defender os seus pontos de vista acima de qualquer outra correção, não aceitar a correção. Então Tiago diz que o homem que é sábio, verdadeiramente sábio, ele lida bem com a palavra, ele controla a sua língua, ele tem uma aplicação muito grande da sabedoria à sua própria vida e vive uma vida debaixo do controle do Espírito Santo. Todos os sábios são aqueles que entendem que a sabedoria é divina, a verdadeira sabedoria não é animal, não é terrena, que acaba sendo diabólica, mas a verdadeira sabedoria é divina, é espiritual e conduz à frutificação espiritual. Todo crente verdadeiro usa a língua com sabedoria para louvar, adorar, ter comunhão e edificação e para testemunhar do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe para que a nossa língua seja um instrumento de edificação. Amém.